Primeiro pela experiência lá, no local onde Jesus ficou preso por nós. Sempre me emociono e não há como não se emocionar em ver tamanha dor, tamanha humilhação, tamanho sofrimento que Jesus teve que se sujeitar por nós. Mas aconteceu algo aqui que Lucas registra, e a gente vai poder ler toda a história. A Silvia já contou um pouco sobre o que aconteceu na casa de Caifás aqui. Nós encontramos o relato bíblico que diz: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Guarde isso. Pedro o seguia à distância. Jesus é preso. Pedro vê os soldados levando Jesus, então ele tomou uma postura de segui-lo, porém de longe. Uma criada, aliás, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, Aqui. e se assentaram ao redor desse fogo, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, esse homem estava com Jesus. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Pedro responde: homem, não sou. Segunda vez. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu, pelo sotaque. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, e presta atenção aqui. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. Versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Isso é muito forte. Na terceira negação, Jesus cruza com Pedro. Quando ele estava negando pela terceira vez aqui, de algum lugar Jesus saiu, olhou e fitou Pedro. E Pedro, na terceira negação, tem o seu olhar no olhar de Jesus. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Não apenas chorou amargamente, mas eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Jesus, quando está no Getsemane, João relata que ele passou um tempo longo de oração. Ele orou por nós. E Jesus fala em João 17, versículo 3, ele dá uma definição: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam. O grande privilégio do ser humano é conhecer a Deus, é descobrir que não é filho de chocadeira, é descobrir que tem um Criador de todas as coisas e que nos criou, metaforicamente, com suas próprias mãos, colocou sua imagem em mim, eu pareço com Ele, por isso que eu sou uma pessoa. Nós somos criados por esse Deus tremendo. Porém, quando nós nascemos, nós nos desviamos dele, nós nos afastamos dele, conhecemos pela religião, conhecemos pelo que os outros dizem. Mas na caminhada da vida, a gente pode conhecer Jesus pessoalmente na vida espiritual, tendo um relacionamento com ele íntimo, sendo discípulo dele. E o que Pedro nega? Olha a grande contradição. O que Pedro nega?
Pedro nega conhecer. Se a maior dádiva que o ser humano tem é de conhecer Jesus, e Pedro conheceu, conviveu, e ele nega o fundamental, e não uma vez, mas 3 vezes. Se não bastasse isso, Pedro nega uma segunda grande experiência que o ser humano pode ter com Jesus. A primeira é conhecer. A segunda é ser amigo dele. É ser íntimo. E ele vai dizer isso em João 15. Já não vos chamo de servo, mas de amigo. Porque aos amigos eu abro o coração, tudo é às claras. Quando as mulheres dizem, tu és um deles, você faz parte do grupo dele, você é amigo dele, ele não apenas nega conhecer intimamente Jesus, ele nega ser amigo de Jesus. Olha, quando você ora e entende que há um vínculo, há um relacionamento, é uma conversa entre amigos. Oração é uma conversa entre amigos. Oração, quando você tem um amigo, você abre o peito, abre e fala o que você está sentindo. Se você chama Deus de excelência, você ainda não é amigo dele. Se você sabe que ele existe só e tem um receio enorme de ser fuzilado por ele, você não é amigo dele. Você precisa desenvolver o conhecimento, saber quem ele é, pelas escrituras, pela conversão e pela experiência diária. Aí você vai sendo amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés foi chamado amigo de Deus, e você pode ser chamada amiga de Deus, amigo de Deus. Muitas vezes a gente abre mão, em momentos em que são fundamentais na nossa vida, do conhecimento de Jesus e da amizade de Jesus. São as duas experiências que moldam, que transformam o nosso ser. Conhecer Jesus e ser amigo dele. Pedro negou. Daí a razão do texto dizer, quando Jesus entrou, a musiquinha tocou. Quando a luz dos olhos seus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar, pum! Pedro lembra. Que titica de galinha que eu fiz. Como eu respondi a tanto amor, a tudo que eu recebi desse homem. As mancadas que eu dava e ele lá me levantava. Tanto gesto de misericórdia, de compaixão. Olha o que é que eu fiz. Ele sai e chora. Mas o texto diz que ele chora amargamente. Eu já chorei muitas vezes amargamente. Certamente você um dia chorou amargamente. É uma dor muito profunda que vem de dentro, está doído, está quebrado. Você já chorou amargamente. Você sabe mais ou menos o que Pedro viveu. Mas ele chorou amargamente por lembrar que ele estava sendo ingrato com o autor da sua vida, com o autor da vida eterna, com seu amigo, que nunca havia feito nada contra ele. Pelo contrário, tudo de bom ele havia feito. Ele chora amargamente. Qual a diferença de Judas? A Silvia perguntou. E Pedro? Eu vou me arriscar a dizer, um teve remorso, o outro teve arrependimento sincero. Remorso é aquilo que é momentâneo, é uma admissão de erro momentâneo que não tem repercussões nas ações. Isso é um remorso. O arrependimento é algo consistente, duradouro, acompanhado de mudanças. Isso é arrependimento. Daí a razão de que Pedro foi perdoado, restaurado e se tornou uma grande bênção para a vida da igreja. Mas aqui a gente está meditando e pensando sobre, vale a pena negar Jesus? Diante de tanta coisa que ele fez por nós, de tanto amor recebido, queira conhecê-lo e não abra mão de dizer que o conhece. Sou amigo dele. Eu vi uma placa lá em Brasília, muito interessante, alguém colocou, Jesus está vivo, ponto. Falei com ele hoje.
Como? Orando, lendo a palavra, ouvindo canções. Está ali, ó, coração ligado. Eu conheço porque o meu coração está ligado ao dele. E quando alguém te apertar, quando a coisa complicar, você diz, eu tenho um amigo. E eu vou pedir ajuda a esse amigo. Amém. E esse amigo é Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê essa experiência de conhecê-lo profundamente para dizer, eu sou amigo de Jesus. Pedro, olha para a gente. Deus querido, Deus amado, para nós é uma honra estar aqui, neste lugar, onde o Senhor passou, onde o Senhor ficou preso. Amém, E Jesus. para nós é uma honra ser amigo do Senhor. Oh, Deus. Para nós é uma dádiva ter essa oportunidade de poder lhe chamar de amigo, Amém, Jesus. sabendo que o Senhor também está ao lado do Pai, é o nosso advogado. É o Senhor que julga ali, que briga pelas nossas causas, pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, porque o Senhor passou aqui e foi carne como nós. E o Senhor sabe o que a gente sente aqui, meu Pai. Amém, E o Senhor Jesus. passou muito mais. O Senhor, como Jesus, também sendo Deus, passou por toda essa dificuldade, veio aqui por um propósito, por um projeto, e eu acredito que cada um de nós aqui também está aqui hoje por um propósito, por um Amém, projeto, Jesus. e que o Senhor faça a vontade do Senhor nas nossas vidas, e que nós sejamos, ó Pai, homem para não negar o Senhor Jesus, que nós possamos honrar o Senhor Jesus, que nós possamos confessar a nossa fé, que nós possamos levar Ele onde quer que a gente for, no nosso coração, e transmitir às pessoas que ainda não conhecem, para que eles possam conhecer. Sim, O Pai. Senhor é a porta que nos leva ao céu. E nós temos orgulho, ó Deus. Podemos falar isso de peito aberto, de ser amigo do Senhor. É verdade. Continue nos abençoando, continue nos defendendo, Amém, continue Jesus. sendo nosso amigo, continue nos ajudando nas horas mais difíceis da nossa vida. Amém. Onde quer que a gente esteja, lá no fundo do poço, a gente acredita que o Senhor está com a mão poderosa de amigo nos erguendo, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Muito obrigado por ter mandado o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar em todos os nossos passos e nossos caminhos. Oh Deus poderoso, eu te agradeço por Jesus e pelo Espírito Santo, Amém, e em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém, amém.